Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo à nossa última aula do curso de DevOps integrado com a Power Platform. Nesta aula, nós iremos aprender a configurar as triggers e agendar execuções. Então aqui nós temos os nossos dois pipelines criados, o de versionamento e o de deployment. Tá? No de deployment, nós iremos fazer uma pequena edição, então viremos aqui em Edit, tá? Nas guias superiores aqui nós temos tarefas, variables, triggers e outras opções. Então aqui na triggers, tá? A gente tem algumas opções. A primeira é o Continuous Integration, que é essa que a gente vai habilitar para o de deployment. Por quê? Eu quero que Continuous Integration, basicamente, ele vai ficar olhando a branch do Ripples, tá? E toda vez que essa branch ela tiver uma alteração, ou seja, toda vez que bater uma nova versão em algum arquivo dentro do Ripples, ele vai automaticamente reconhecer e executar esse pipeline, o de deployment. Então, mudou a versão, ele pega isso e já joga para o meu ambiente de prod, tá? Então, basicamente aqui é essa que a gente vai deixar habilitada. Já no de versionamento, tá? Nós iremos deixar schedulado. Então aqui eu vou deixar agendado para rodar todos os dias. Agora são 10h43 da manhã. Eu vou deixar aqui para as 10h50, tá? E aqui o UTC eu vou deixar o de Brasília. Brasília aqui, tá? Por quê? Esse daqui, então basicamente, vamos supor que todos os desenvolvimentos do dia, né? Aí vou deixar uma janela às 7 horas da noite para esse pipeline rodar. Então tudo que a gente desenvolveu e testou no dia, às 7 horas da noite ele vai fazer esse versionamento, tá? Então olha só, o primeiro pipeline, o de versionamento, ele está schedulado, certo? E o segundo, ele está com o Continuous Integration habilitado. Então, assim que ele versionar aqui, tá? Assim que ele executar, fazer o versionamento, esse segundo, ele já vai automaticamente começar a ser executado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu coloquei para ele rodar daqui a pouco, né? Aqui faltam 6 minutos, que é o tempo de vir aqui no meu ambiente de desenvolvimento, vir na minha solution, aula curso, e editar. Eu vou editar o meu app aqui. Então, vou fazer uma pequena mudança nele, tá? Olha só, make.powerapps.com. A gente vai comparar com o ambiente, né? Com o ambiente de prod, que é o meu ambiente default. Então, vou colocar aqui o meu ambiente default. Solutions, aula curso. Então aqui tem, né, na minha versão de prod, tá aqui o texto app do curso, tá? No nosso ambiente de dev, eu vou colocar app do curso, nova versão, tá? Nova versão, opa. Vou salvar, vou publicar essa nova versão, publicar. Ao retornar para a solution, vou vir aqui, publicar todas as personalizações, tá? Então, está publicando todas as personalizações. E agora, né, faltando 4 minutinhos, eu vou aguardar a execução agendada desse pipeline. Então, eu fiz uma alteração, ele tem que versionar. Assim que versionar, ele tem que reconhecer que houve uma mudança e fazer o deployment no meu ambiente de prod.
tá? Então aqui eu vou deixar o runs aqui e já já a gente volta. E olha só, agora são 10h50 da manhã, então, olha só, ele já apareceu aqui, eu nem precisei dar um F5, né? Já falou que começou a execução do primeiro pipeline de versionamento. Ele está rodando aqui, tá? A gente pode acompanhar. Vou clicar aqui para acompanhar as execuções, tá? Ele está fazendo a validação de conexão, agora ele está fazendo, exportando a solução não gerenciada, depois ele vai exportar a solução gerenciada, vai percorrer todas as etapas e fazer o commit no final, tá? Então, aí ele vai conseguir fazer, ele vai fazer o versionamento disso no Repos, porque o arquivo em si sofreu alteração, eu fiz uma pequena alteração, coloquei lá uma descrição a mais na label, né? Aí ele está exportando, né, aqui o progresso, ele mostra o progresso, 68%, 79%, tá? 90%, está terminando então de exportar o não gerenciado. Agora ele começou a exportar o gerenciado, mesmo processo. Aqui ele valida as conexões, é bem legal de ver isso daqui executando. Eu fico olhando aqui a execução, porque é um negócio que eu gosto de ficar depurando, né? Ó, agora ele está fazendo o descompactamento, publicou o artefato e executou o script. Executou o script, finalizou o job, ok. Agora aqui ele tem que começar a rodar o outro. E olha só, ele já começou, ó, pipeline de deployment. Automaticamente, porque a integração contínua estava habilitado. Então, por si só, ele já começou a fazer o deployment no meu ambiente de prod, tá? Então, ele está fazendo tá carregando, né? Agora ele está instalando as ferramentas da Power Platform. Agora ele está fazendo a verificação da conexão, tá? Essa etapa, ela é sempre opcional, mas ela é importante, tá? É importante fazer. Sem ela, funcionaria normal ambos os pipelines, mas eu gosto de deixar. E agora ele vai para a etapa mais importante. Ele vai fazer o import da solution no meu ambiente default, tá? Aqui, ó, conectando ao ambiente default, né? E agora, ó, tá importando a solution, tá? Vai começar aqui o processo. E assim que terminar, a gente vai no nosso ambiente default e ver se foi publicado de fato, tá? Essa nova versão. Então ele já está 50% completado aqui, 60%, vamos aguardar o término. Finalizou, fechou certinho, tá? Ambos os pipelines foram executados. E agora chegou a grande hora. A gente vai no ambiente default e vamos verificar se a solution que ele publicou aqui, que ele importou, tá? Ó, o app teve uma última modificação há 33 segundos atrás, tá? Vamos colocar aqui para abrir o editor do Canvas e ver se ele foi alterado, né? A label tem que estar alterada. Se foi alterado, significa que todo o nosso processo deu certo. E é isso mesmo, olha só. App do curso, nova versão, tá? Isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana. Aqui no Repos, né, a gente consegue observar o arquivo que sofreu alteração, né? Nesse daqui, no caso o MS-app, a gente tem aqui o histórico, né? O comparativo, ó,
dá para fazer o download do arquivo original, do arquivo modificado, né? Então, a gente tem, o DevOps tem essa finalidade, né? Justamente, ó, a gente consegue, enfim, comparar e tudo mais, ver aqui, ó, olha só, tá comparando o XML, falando o que mudou, né? Por que ele versionou, enfim. Super completo o DevOps, tá? Uma ferramenta muito poderosa. E aqui, tá? É possível criar releases, tá? Nesse curso eu não criei releases, porque é uma questão um pouco mais avançada, porque ali você pode, inclusive, colocar, né, etapas de aprovação. Então, antes de ir para a produção, alguém tem que aprovar, né? Você cria realmente uma esteira de produção completa, tá? Mas caso você tenha interesse, né, deixa aí nos comentários, talvez eu possa até trazer um vídeo falando sobre isso, tá? Eu acho que um vídeo já mataria essa questão de pipelines, tá? E também, né, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu fale sobre solutions, né, sobre ambiente gerenciado, não gerenciado, coisas mais avançadas da Power Platform, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui todo esse tempo e agora a gente vai para a última aula de encerramento e não menos importante que as demais. Nos vemos lá.